Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Davi fala hoje. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Este é o 7º episódio, intitulado O Desafio de Golias. Vimos nos últimos episódios como Davi se ofereceu para combater Golias, o gigante filisteu. Embora inicialmente Saul tivesse relutado em aceitar aquele gesto voluntário, acabou por permitir que Davi enfrentasse o temível adversário de Israel. O combate parecia desigual, mas só aos olhos humanos. O Senhor tinha treinado no oculto aquele jovem pastor de ovelhas, e ele estava pronto, preparado para o combate da sua vida. Em 1 Samuel 17:23, lemos: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Note-se este pormenor, vinha subindo. Isto significa que Golias tinha deixado o arraial dos filisteus, tinha atravessado a ravina que separava os dois exércitos e apareceu já no lado dos israelitas. Que proximidade, que ousadia e que ameaça. Chegados aqui, temos de nos interrogar sobre o que Golias significa para nós hoje. Vimos que Davi venceu o leão. O leão fala-nos, como vimos, daquele que é o príncipe, o rei deste mundo, o adversário de Deus e também nosso adversário, aquele que anda em derredor, rugindo, em busca de quem possa tragar. O urso fala-nos do mundo e dos seus falsos ensinamentos, que tantas vezes procuram entrar na igreja através de falsos mestres, falsos profetas e falsos irmãos. E Golias, que significa? Golias simboliza o terceiro grande inimigo que todos temos de enfrentar. É um inimigo que não é exterior a nós, como é Satanás e o mundo que nos rodeia. É um inimigo que está dentro do arraial, isto é um inimigo interior. É aquilo a que a Bíblia chama a carne, a natureza carnal ou o velho homem. A carne é o nosso Golias, que cada um de nós precisa de enfrentar na sua própria vida. Davi não hesitou. Confiantemente, lemos em 1 Samuel 17:44, que ele gritou ao gigante: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. O gigante era literalmente um monte de carne, mas ia ser derrubado pelo poder do Senhor. O homem sem Deus é carne, não no sentido físico apenas, mas espiritualmente também, na medida em que a sua natureza se encontra sob o domínio do pecado. Por nascimento, como filhos de Adão, a nossa natureza é carnal. Corpo, mente, emoções, vontade, tudo está contaminado pelo pecado. Por isso, o primeiro passo para vencer a carne é nascer de novo. Nascer de novo é uma regeneração, uma nova geração de vida. O novo nascimento traz-nos uma nova natureza, não segundo a primeira natureza, que é do primeiro Adão, mas agora uma nova natureza segundo Cristo. Como Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. O novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito, cria em nós uma nova natureza, uma natureza espiritual. Significa isso que a velha natureza, a natureza carnal, desapareceu de repente? Não. Infelizmente, a carne continua lá. Mas a boa notícia é que agora pode ser dominada. Já não precisamos de viver nessa fatalidade de fazermos aquilo a que a carne nos impulsiona. O segredo da vitória é usar a partir de agora
os recursos do Espírito. A carne tem a ver com impulsos naturais. Paulo explica em Gálatas 6, a partir do versículo 17, quais são esses impulsos, essas obras. Vamos ouvir com atenção, seguindo a tradução da Nova Versão Transformadora. A natureza humana, isto é, a carne, deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito impele-nos na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças confrontam-se o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Fim de citação. O que é que a carne, esta natureza humana não regenerada, nos leva a realizar? Quais são as obras da carne? Continuemos a leitura. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Fim de citação. Carne, é este o Golias que temos de enfrentar. E o gigante está aí, desafiando abertamente o povo do Senhor. Mas muitos perderam as forças e já não conseguem ir à luta. Como é triste vermos servos que o Senhor chamou para grandes conquistas, mas que estão subjugados pela carne. Infelizmente, abundam no meio da Igreja do Senhor algumas destas obras. Infelizmente, vemos a carne no meio da Igreja do Senhor. O orgulho, a autoconfiança, a vaidade mal disfarçada, o desejo de promoção pessoal, a sensualidade oculta, as constantes dissensões e divisões, o amor ao dinheiro, as ambições egoístas, e a lista poderia ser muito mais longa. Às vezes tomamos conhecimento de coisas que nos chocam. Por exemplo, sabia que a percentagem de homens que se dizem cristãos e frequentam uma igreja, mas que assistem à pornografia, é extremamente elevada? Sabia que a quantidade de divórcios entre membros de igrejas evangélicas é quase igual à taxa de divórcios que ocorrem no mundo? Sabia que o alcoolismo se instalou em muitas igrejas, afetando até pastores? E que dizer do materialismo, o comércio da fé, o amor ao dinheiro, que se instalou em tantas igrejas? Este é o desafio de Golias: subjugar-nos, impedir-nos de viver uma vida nova e livre na presença do Senhor. Israel tinha perdido a capacidade de enfrentar Golias, Saul muito mais. Que cenário triste! O povo do Senhor à mercê de um gigante que ninguém ousava enfrentar. Mas em cada geração, o Senhor tem sempre Davi preparado para enfrentar o gigante. Pode ser um homem, uma mulher, um jovem, a que ninguém dá valor. Um grupo, uma igreja que não surge nas parangonas das notícias. Mas são os Davides de hoje, os que aprenderam o segredo da vitória. E esse segredo é simples, como Paulo explicou, citação. Por isso digo, deixem que o Espírito guie as vossas vidas. Assim não satisfarão os anseios da vossa natureza humana. Gálatas 5,16. Noutra tradução, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O segredo é simples. Se andarmos no espírito e usarmos os seus recursos, venceremos a carne. Se olharmos para David, iremos compreender o que é uma vida vivida no Espírito. Tal como Davi, precisamos de viver uma vida de comunhão com Deus, de louvor e de adoração. Viver no meio do rebanho, lutando contra os inimigos da Igreja e cuidando das ovelhas do Senhor. Uma vida sempre usando as armas do Espírito, sobretudo a Palavra de Deus. Ungidos com o mesmo Espírito que revestiu David.
o bendito Espírito Santo. Se vivermos assim, Golias não será um gigante invencível para nós. No próximo episódio, veremos o resultado final deste combate, que deu a Davi e ao seu povo uma vitória retumbante e que deu a Deus a glória que é devida ao seu nome. A paz do Senhor. Acabou de escutar Davi fala hoje. uma produção da Rádio Evangélica Maranata.